Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, meus irmãos queridos, bom dia, pastor e Carmen Lúcia, bom dia, Ieban. Ai, que seja um dia de alegria, um dia abençoado para todos nós. Tivemos o culto gostoso, graças a Deus, culto de adoração e louvor a Deus. E agora um pouquinho da palavra de Deus para encher os nossos corações de sabedoria. Vamos aprender a palavra de Deus, nos ensina, nos adverte, alegra, nos alimenta. Ai, que bênção! Vamos ficar mais um pouquinho agora estudando, não mais cartas paulinas, mensagens divinas. As mensagens divinas continuam sim, mas agora com outro título, outro tema. Falaremos sobre o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo e sua missão. E falando hoje, o tema da lição de hoje é: o Pai lhes dará outro ajudador. Quem é esse ajudador? Quem é aquele que nos ajuda, que nos consola, que nos conforta, que nos alegre? A terceira pessoa da Trindade, o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E de maneira simples, curta, falaremos um pouquinho sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Vamos falar sobre ele, especialmente algo mais preciso sobre a sua natureza, a natureza do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo também é pessoa, aquele que age, aquele que diante do Pai, ele intercede por mim, por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. Então falaremos sobre o nosso Deus, terceira pessoa, o Espírito Santo. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz no caminho para chegarmos à estatura de Cristo, à estatura do varão perfeito. É só através dele que nos traz a paz, a comunhão com o Pai, com Deus. Que bênção! É através do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos refletir o Senhor Jesus nas nossas ações, nas nossas boas ações que agradam a Deus. Então vamos ver um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus em nós, a sua natureza, como que ele age. Vamos ver logo no Gênesis, ele na criação de Deus, na criação do mundo. O Espírito Santo de Deus ali se movia sobre a face das águas. O verbo Jesus, o Pai criando a ação, que é o verbo Jesus, e o Espírito Santo, a Trindade ali, quando Deus disse na criação do homem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá no início e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus. Vamos ver também o Espírito Santo com sabedoria, com graça, dando habilidades às pessoas. Eu vou ler apenas sobre essa habilidade, essa sabedoria, a um homem. Vou ler para vocês Gênesis, capítulo 31, versículo 3. Vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos para, Êxodo capítulo 31, versículo 3. Que coisa linda quando você vê um artista, quando você vê as crianças fazendo coisas lindas, graciosas, quando você vê uma mãe fazendo um bolo gostoso, seja o que for, todo tipo de beleza artístico, você vê, é dom de Deus. Vamos ver o Senhor, o que ele fala na criação, quando ele mandou Moisés construir a tenda, o tabernáculo para a sua adoração, e também dentro da tenda foi posta a arca da aliança. O que o Senhor fez? Ele chamou pessoas, chamou homens e deu dons e habilidade. Vou ler para os irmãos agora. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Vou ler do 1 ao 3, perdão. O Senhor Deus disse a Moisés:
Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, Deus dá inteligência, competência e habilidade para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Que coisa linda! O Senhor nosso Deus, peça e o Senhor dará competência, inteligência, habilidade. É o Espírito Santo agindo em você, agindo em mim, agindo em nós. É o Espírito Santo, o nosso Deus, ele nos capacita. Que mais a natureza do Espírito Santo, essa pessoa, a terceira pessoa da Trindade? O que mais, meus irmãos? Nós veremos sim que é Ele quem nos dá sabedoria. Sabedoria para podermos testemunhar aos nossos filhos, aos netos, aos amigos, aos vizinhos, na escola, no trabalho, para falar do seu amor, para falar do amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É o Espírito Santo. Às vezes nós não sabemos, eu não sei como que eu vou falar de Jesus, como que eu vou falar do meu Salvador. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho essa habilidade para falar, eu não sei falar. Mas é o Espírito Santo que nos dá, porque Jesus disse aos seus discípulos quando estava subindo, a ascensão do Senhor Jesus aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele mandaria o ajudador, o consolador, e ele iria ensinar, Jesus falando aos seus discípulos, ele vos ensinará tudo o que vocês deverão falar, fazer, e que mais o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. E quando nós lemos a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a mensagem de Deus no culto de quarta-feira, no culto de domingo, o pastor pregando, ou você lendo, o Espírito Santo, ele age em nós e nos faz lembrar como Jesus prometeu aos seus discípulos, como Jesus prometeu a nós. Ele vos fará lembrar de tudo que eu disse, de tudo que eu vos ensinei, e ele vos capacitará a falar. É Deus, é o Espírito Santo que é Deus, nos ajudará. Que bênção! Que mais o Espírito Santo, a sua natureza, o que mais ele faz? Ele inspirou homens e mulheres a escreverem, eles inspirados por Deus, o Espírito Santo, olha só, temos a Bíblia, a palavra de Deus, que nos enche de alegria, de conhecimento, de sabedoria, de paz quando nós lemos. É Deus falando conosco. Quando nós oramos, Deus ouve a nossa voz, a sua voz. E quando lemos a sua palavra, quando ouvimos o pastor pregando, o professor da IBD, a Vilda, o irmão Axela, os professores da IBD, Liz, todos os professores, todos, Ângela, Damares, o irmão Luiz, quando estava ensinando, todos, seja qual for o professor, o pastor, todos os pastores, o Espírito Santo fala e nós ouvimos a voz de Deus. Que bênção! O Espírito Santo, ele então nos faz trilhar, nos faz caminhar na vontade de Deus. Ele que guia os filhos de Deus na sua vontade. E é ele também que nos faz sentirmos tristeza quando pecamos, quando desobedecemos a Deus, quando fazemos aquilo que não agrada a Deus. Ele deixa o coração triste e nos faz lembrar, pensar, nos arrepender e pedirmos perdão a Deus. Lindos, é o Espírito Santo que nos dá dons, muitos dons para agirmos no reino de Deus, para atuarmos na causa do Senhor Jesus. No Evangelho, todos os tipos de dons, é o Espírito Santo que nos dá. É o Espírito Santo que também nos faz, que nos dá o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o Espírito Santo de Deus que nos dá amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Talvez eu tenha esquecido de algum. É Ele que nos dá o fruto do Espírito e diversos dons.
É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos faz ter a comunhão, plena paz com Deus, plena paz com as pessoas, com o próximo, plena paz conosco mesmo. É o Espírito Santo de Deus em nós. Que bênção que um dia Ele nos convenceu do pecado e hoje nós temos comunhão com paz, graças a Deus. E vou terminar por aqui lembrando o que Jesus, a promessa de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 24. Que delícia! Vejam que Jesus, ele diz, João capítulo 4, aqui, versículo 26, olha Jesus falando, tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. E no versículo 24, ele também nos fala, a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas o Pai que me enviou. Então vamos ouvir a palavra de Deus, vamos praticar, vamos meditar e vamos nos lembrar. E o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar tudo que o Senhor Jesus deixou na sua palavra. Meus irmãos, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Esse verso bíblico é maravilhoso. João capítulo 14, versículo 16, vou repetir. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Lindos, Deus abençoe sua vida, Deus nos abençoe e graças a Deus essa promessa do Senhor Jesus foi cumprida. Ele nos enviou o Espírito Santo da verdade, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e está conosco, abençoando nossas vidas, nossas famílias e através do Espírito Santo de Deus, nós somos bênção no mundo que precisa conhecer a Jesus Cristo, a luz do mundo. Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe. Beijos.